O assunto agora é COP29. Vamos lá para o Azerbaijão, para Baku, onde estão os nossos enviados especiais, o repórter Renan Fiuza, nosso analista Américo Martins. Porque é isso, reta final das conversas por lá. A ONU publicou hoje um texto provisório para o acordo da COP29. Américo Martins, nos conte, o que a gente já tem aí nesse momento, nesse rascunho? Está dentro das expectativas, quando a gente fala principalmente daquele financiamento, da quantia necessária para os países emergentes, quando a gente fala das questões climáticas. Em que ponto estamos dessa conversa, hein, Américo? Bom dia para você e bom dia ao Renan. Bom dia, Carol. Boa tarde ao meu colega Renan Fiuza, me ajudando aqui nessa cobertura. Estamos fazendo uma parceria aqui em Baku, a cidade dos ventos. Carol, nós continuamos vivendo um impasse e muita indefinição com relação às negociações aqui na COP. A presidência da COP29, que inclusive vem sendo muito criticada por falta de pulso, por falta de tomar decisões e fazer os países se movimentarem, mudarem relativamente as suas posições para tentar chegar no consenso, divulgou com cerca de 8 horas de atraso, porque esse texto saiu 8 horas da manhã aqui no Azerbaijão, era 1 hora da manhã em Brasília, um texto provisório, cheio de indefinições, Carol. Era o que se esperava, na verdade, porque esse era um texto para ser apresentado a todos os países, para todos os grupos de países também que estão reunidos aqui, para eles apresentarem suas posições. Mas, na verdade, não aponta caminho nenhum. Ele simplesmente é um relatório que coloca várias posições que são completamente díspares. Então é um documento que, por exemplo, não fala num valor específico de financiamento. Quanto dinheiro os países ricos deveriam repassar aos países mais pobres e mais vulneráveis para que eles, que não têm condições financeiras, também possam combater as mudanças climáticas. Nós não temos um valor estipulado. Nós temos vários parênteses, que é como se coloca nos textos diplomáticos quando não existe um consenso, quando ainda existe uma discussão. Temos vários parênteses com vários valores que vão de cerca de 380 bilhões de dólares a 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então, uma distância muito grande. Também não se fala, por exemplo, quem é que vai pagar essa conta. Se são só os países desenvolvidos, como acontecia até aqui, um reconhecimento de que eles poluíram muito mais, emitiram muito mais gases de efeito estufa e, portanto, são muito mais responsáveis pelo aquecimento global, que afeta a todos, do que os países pobres. Existe ali uma menção de que, eventualmente, isso poderia ser ampliado para outros grandes países em desenvolvimento. Então, a gente teve algum progresso, porque o texto do financiamento, por exemplo, que chegou a ter 35 páginas, hoje tem 10 páginas, portanto foi enxugado, retiraram muita coisa disso e indica uma possibilidade um pouco maior de discussão e de consenso, mas não indica caminho nenhum. E esse texto tem sido muito criticado por vários players aqui, Carol. A representação da Alemanha, por exemplo, diz que a presidência da COP com esse texto só afastou os lados cada vez mais, a não indicar ali um meio termo, indicar só posições que são completamente antagônicas. O Brasil ainda está estudando, eu e o Renan acompanhamos uma apresentação agora da ministra Marina Silva, ela chegou aqui às 4 da manhã hoje, vinda direto do Rio de Janeiro, onde ela participou da cúpula do G20. Uma curiosidade, ela viajou junto com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com o John Podesta, que é o negociador-chefe dos Estados Unidos, e ela no mesmo voo vindo do Rio de Janeiro para cá, eles que se deslocaram do G20 para cá. Então nós temos um momento ainda de muita indefinição. E, Carol, só para completar, todo mundo aqui aposta que essa COP não acaba de jeito nenhum às 18 horas da tarde amanhã, como era o previsto, o combinado. 11 horas da manhã, perdão, no horário de Brasília. Isso vai se estender, provavelmente entrar pelo final de semana. Por conta dessa ausência de consenso, Renan Fiuza, nos conte então o que vem dizendo as autoridades brasileiras por aí, o que disse a ministra Marina Silva, a posição do Brasil que está de olho nessas discussões aí no Azerbaijão, porque a próxima COP será aqui no Brasil. Tudo bem, Carol? Bom dia para vocês, boa tarde para o meu amigo Américo. Pois é, acompanhamos, portanto, esse discurso da Marina Silva aqui ao lado de outras lideranças. Depois ainda andamos atrás dela ali, conversando com a assessoria de imprensa. Foi um voo longo, cansativo, com escala, mas o que a gente traz é de suma importância. Marina Silva tem um peso muito grande nessa discussão aqui na COP29. Aliás, quando ela foi chamada para
discursar aqui na COP, nesse primeiro compromisso dela aqui, ela foi extremamente aplaudida. Portanto, a gente relembra, né? A presidência da COP pediu tanto ao Brasil quanto ao Reino Unido que ajudassem nessas tratativas e a tentar, de certa forma, destravar muitas discussões que ainda estão em aberto, né? A Américo trouxe um ponto sensível que talvez seja o ponto central, talvez não é o ponto central dessa COP29, que é o financiamento climático, mas a gente relembra, há um pacote de medidas que, segundo fontes ligadas à delegação brasileira, esse pacote de medidas precisa ser aprovado de uma forma equilibrada. E aí a gente está falando, obviamente, do ponto central, que é financiamento climático, mas a gente tem o artigo 6º, que é o mercado de carbono, a gente fala de tecnologia, a gente tem também um outro ponto que é a transição justa, e tem um ponto, viu, Carol, e o pessoal que está com a gente aqui no Novo Dia, que é um tema chamado gênero. E essa é uma discussão muito sensível aqui na COP. Só para vocês terem uma noção, 80%, quando a gente fala, né, de mudanças climáticas e o deslocamento das pessoas que vivem em áreas extremamente afetadas e precisam deixar o local onde vivem, justamente porque estão diretamente impactados pelas mudanças climáticas, são mulheres e crianças. 80% desse deslocamento, né, necessário é feito por mulheres e crianças. E essa é uma discussão extremamente sensível que está muito travada aqui na COP29. E aí eu trago alguns países que estão sendo os principais atores nessa história para tentar bloquear essa discussão de gênero. Aí eu falo do Irã, eu falo da Rússia, eu falo do Egito e eu falo também principalmente dos países do Oriente Médio, que são aqueles países, obviamente, onde há, né, uma certa dificuldade para se abrir discussões relacionadas a esse tema. E o que eles nos falam, né, conversando aqui nos bastidores, o que a gente apurou, é com relação à discussão, eles têm medo, né, ou então receio, de que incluam nessa conversa de gênero, nesse ponto que precisa sim ser aprovado, a gente ainda não sabe se ele será, por exemplo, gays, por exemplo, pessoas transgêneros, né? Então, tudo isso entra dentro dessa discussão e por isso que esse bloco, ele tem dificultado muito. E aí a gente relembra, né? Ainda assim, conversando com interlocutores da delegação brasileira, esse pacote de medidas, ele precisa sim ser equilibrado. Obviamente, o financiamento climático é extremamente importante, é o tema central dessa COP, mas existem outros pontos que precisam ser discutidos. Como o Américo disse, essa discussão não deve terminar amanhã, 6 horas da tarde, horário de Baku, deve se estender para o final de semana. E que essa discussão, ela precisa ser uma discussão e um texto final bom, para que não fique tudo para o ano que vem e a responsabilidade vai aumentar muito se ficar lá em Belém, no Pará, né?